alô, como é que vocês estão? Então, hoje venho aqui com o segundo episódio do podcast. Um café e 3 treta, então podes ir buscar o teu café ou chá e sentar-te aqui porque hoje vamos conversar e eu vou partilhar convosco a minha história. Um pouco do meu percurso, do meu trajeto profissional. Sei que tenho aqui algumas pessoas da mesma área que eu que às vezes questionam e perguntam como é que eu cheguei aqui, ou pessoas que me conhecem e que sabem que eu sou terapeuta perguntam-me como é que eu cheguei aqui. Eu já venho a partilhar isto, né? Porque foi assim um trajeto com muitos altos e baixos. Até porque quem me conhece há mais tempo sabe que eu sou licenciada em Educação Física, licenciada em Desporto e que eu comecei a trabalhar como personal trainer e professora de aulas de grupo, que inclusive era uma coisa que eu gostava muito, então por que raio é que eu deixei aquilo e estou a trabalhar como terapeuta? E é isto que eu vos venho contar. Foi uma jornada assim bem de altos e baixos. Então vamos lá. Primeiro, eu queria-vos dizer porque é que eu entrei em desporto. Então, na altura do meu secundário, eu já gostava de psicologia e eu gostava muito de filosofia também. Eu cheguei a ver algumas licenciaturas de psicologia e de filosofia, mas eu achava-me demasiado burra para conseguir acabar a licenciatura. Então, eu optei por ir para uma escolha prática. E como eu já trabalhava, eu comecei a trabalhar com 16 anos e na altura do verão, quando todas as minhas amigas estavam a ir para o rio, para as lagoas e as cascatas, eu estava a trabalhar. E assim, a única coisa boa do meu dia nessa altura, a única coisa que me deixava mesmo feliz e calma, era o ginásio. Então, quando eu entrei para a licenciatura, eu sabia que o meu objetivo era fazer a licenciatura, talvez um mestrado em atividades de fitness e começar a trabalhar como professora de aulas de grupo, como personal trainer, e esse era o objetivo e foi exatamente isso que eu fiz. Então, os anos da faculdade foram assim, anos muito bons para mim. Eu estava mortinha por sair do sítio onde eu nasci e cresci, porque eu não me identificava com as pessoas, eu achava que eu era demasiado diferente, que não me encaixava bem lá. A minha infância foi instável. Eu não posso dizer que foi infeliz, porque não foi, tive momentos felizes, mas foi instável. E a minha adolescência foi tão desafiadora. E eu cresci sempre com o sentimento de, tal como já deu para perceber, né? Porque eu achava-me burra, de que eu não era suficiente, eu comparava-me muito. Então eu queria muito sair de onde eu estava para ter um recomeço, para começar num sítio onde ninguém sabia quem eu era, ninguém sabia a minha história, ninguém sabia quem era a minha família e eu podia recomeçar de novo. E a faculdade foi exatamente isso para mim, foi um recomeço. Eu fiz muitas amizades, eu cresci muito nessa altura e eu comecei a trabalhar como personal trainer e inicialmente personal trainer e professora da sala de musculação e depois aulas de grupo. E houve uma determinada altura que eu estava muito cansada da vida que tinha, foi em 2017. Era muita correria de um lado para o outro, eu fiz toda a licenciatura também a trabalhar, então foi muito cansaço acumulado. Na altura em que eu estava a fazer o estágio profissional, eu tinha as aulas da faculdade, o estágio profissional e dos trabalhos. Então, e depois eu continuei a trabalhar, depois de acabar a licenciatura, e em 2017 eu decidi deixar tudo, eu despedi-me e eu fui para o Algarve. Eu estive lá 2 meses, eu estive lá a trabalhar também, mas estive a relaxar também. E lá no Algarve, eu cruzei-me com um primo meu da praxe que me perguntou o que eu estava a fazer e disse-me que em Braga estavam à procura de PTs para o ginásio dele. E claro que Karina, sendo Karina, mandou o currículo, fez as malas e veio para o norte. E aí começa toda uma jornada. Eu fiquei 5 anos em Braga, 5 anos a trabalhar como personal trainer. Eu comecei nesse ginásio, não fiquei muito tempo, e vocês vão conseguir perceber ao longo do meu percurso profissional que ele teve muita instabilidade, ele foi inconstante nos sítios, que basicamente foi uma reprodução daquilo que eu também vivi na minha infância, adolescência, esta inconstância, e depois eu posso explicar mais o porquê.
Mas pronto, eu não fiquei muito nesse ginásio, porque apesar de eu, quando entrei, eu consegui ter um crescimento muito rápido em termos de carteira de clientes e eu estava bem, mas eu ainda não estava totalmente satisfeita, eu não estava totalmente feliz, porque eu queria dar aulas de grupo. Eu gostava das aulas de grupo e naquele ginásio não havia lugar para novos professores, as aulas estavam ocupadas. Então, houve um dia em que eu recebi uma proposta de outro ginásio, eu despedi-me daquele e no dia seguinte comecei noutro. E nesse ginásio eu já dava aulas de grupo, fazia sala e trabalhava com PT. Eu fui fazendo sempre formações, desde o do primeiro ano que eu entrei na faculdade, que eu fiz a primeira formação, que foi em cross-training, e depois fui fazendo sempre em treino funcional, TRX, Viper, localizada, cycling, body pump. Então eu fiz sempre aulas, formações daquelas aulas para power, com energia, para sentir no corpo. E, entretanto, né? Cruzamento de pensamentos, perdi-me na história. Estava no segundo ginásio, a dar aulas de grupo, e comecei a trabalhar num segundo. Então comecei com 2 trabalhos, eu vivia sozinha nessa altura. Estava em 2 trabalhos que eu gostava, tinha uma boa carteira de clientes, dava aulas de grupo. Mas quando eu chegava a casa e eu tinha dias muito longos, porque eu trabalhava muito e eu chegava a casa muitas vezes já às 23, 22, 23, e quando chegava vinha um sentimento de solidão, de tristeza. E eu ficava muito frustrada com aquilo, porque não era suposto. Então eu estava a fazer o percurso que eu idealizei. Eu entrei na faculdade, acabei, comecei a trabalhar com PT, dava aulas de grupo, era tudo aquilo que eu queria. Tinha uma casa própria, não tinha toda a confusão da família, não tinha ninguém para me dizer o que eu podia ou não podia fazer. Tinha total liberdade, mas eu não estava feliz. E aí eu comecei a pesquisar sobre desenvolvimento pessoal, comecei a ler livros de autoajuda, a fazer alguns workshops. Entretanto também mudei de casa e houve uma altura que comecei a ter muitas crises de ansiedade. E eu lidava nessa altura em que eu mudei para Braga, eu comecei a desenvolver transtornos alimentares. Então eu comecei a lidar com ortorexia, compulsão alimentar. Eu já falei um pouco sobre isto, já falei abertamente sobre isto no meu Instagram, até porque aí também começa toda a jornada com o meu corpo de amor próprio. Então se vocês tiverem interesse, lá nos destaques tem a minha história com o corpo e vocês têm eu lá a falar abertamente sobre isto. E nessa altura eu lembro-me que eu tive uma crise. Eu comecei a fazer um processo de coaching e eu tive 2 crises muito grandes que foram decisivas em algumas coisas. A primeira foi... Eu estava prestes a dar uma aula de cycling no segundo ginásio onde eu estava. E eu estava muito ansiosa. E eu não conseguia perceber o porquê. Quer dizer, eu conseguia saber o porquê. Era porque eu estava com muito medo de dar aulas àquela turma. Este ginásio era um ginásio que eu estava recentemente, há apenas já 2 meses, e eu estava a ocupar nessa aula o lugar de uma professora que era muito querida e que tinha saído do ginásio, e eu era a única mulher naquele ginásio, e havia sempre muitos comentários por eu ser muito nova, se eu estava ao nível das outras pessoas, e eu tinha um autocrítico muito, muito grande na altura. Então eu ficava sobrecarregada com todos os pensamentos que eu própria desenvolvia com base naquilo que ia ouvindo daqui e dali. Eu começava a criar os bichos papões na minha mente. E eu estava prestes a entrar nessa aula das 6h30, que é uma aula que costuma estar cheia, e eu comecei a chorar compulsivamente. Fechada na casa de banho. As casas de banho eram partilhadas com os clientes, por isso eu sentia que eu nem conseguia sair da casa de banho, eu nem podia fazer barulho porque toda a gente iria saber que eu estava a ter uma crise de ansiedade.
Quando eu me consegui recompor, eu saí, fui direto ao gabinete do diretor técnico e eu disse: eu não consigo dar esta aula. E ele virou-se para mim e disse: Karina, tu vais ter que dar porque não há ninguém para te substituir. E a aula não vai ficar por dar. Estas pessoas tiraram 100, não vão ficar por dar. Com a aula pendente. E eu voltei a chorar. Eu recompus-me, eu dei essa aula. E depois da aula eu despedi-me. Bem, eu era muito impulsiva. Não sabia gerir as minhas emoções de todo. Bem, e eu estou neste processo. Eu despedi-me, eu fiquei a trabalhar nesse ginásio durante mais de um mês, mas sabem como eu já não tinha a pressão de querer agradar, de querer que as pessoas gostassem de mim. As coisas fluíram tão bem que eu saí de lá com as pessoas a elogiar-me e dizer que gostaram muito mais de mim nesse mês. Então imaginem a pressão que eu colocava, que me bloqueava ao ponto de não deixar de ser quem eu realmente era à frente daquelas pessoas. Isto tudo porque era um ginásio muito familiar, com pessoas... Eu tinha 23, e a maioria das pessoas que estavam lá era para cima dos 35, era um ginásio de elite, só aceitava pessoas com licenciatura, eu tinha qualificações para estar ali, mas eu não acreditava em mim. E isso é um grande problema na nossa confiança quando nós não acreditamos em nós. Então esta é a primeira lição. Não adianta as pessoas acreditarem em ti. Não adianta as pessoas dizerem que tu és bom. Tu tens que sentir que és bom. Tu tens que acreditar em ti. Tens de ser a primeira pessoa a acreditar em ti. Então fica aqui esta como a primeira lição. A segunda grande crise que eu tive foi durante o processo de coaching. Eu estava a ficar um pouco frustrada porque eu não estava a sentir que eu estava a evoluir. Eu queria resolver as coisas logo, né? A pessoa não tinha paciência. E eu não estava a ver nada novo, porque eu já estava a estudar muito de desenvolvimento pessoal. E houve uma sessão, que foi assim uma sessão que me levou ao lodo. Me tiraram o tapete completamente. E esta vem como a segunda lição. Durante a sessão, a minha coach fez-me uma pergunta, que hoje eu, olhando, e porque sei qual era a intenção dessa pergunta. A pergunta era: imagina qual seria o pior cenário se tu não fazes aquilo que precisas de fazer. Imaginem a pessoa a lidar com ansiedade todos os dias, a ter crises, a ter compulsão alimentar, a sentir-se uma merda, literalmente um lixo, uma farsa, sentia que era uma farsa e vivia com a síndrome da impostora. Como é que eu, personal trainer, professora de aulas de grupo, estou a ensinar as pessoas a comerem bem, a treinarem, a cuidar do corpo, quando chego a casa eu não sei lidar com as minhas emoções e começo a comer compulsivamente. Então eu vivia diariamente com estes pensamentos, eu vivia numa nuvem negra e eu saía da porta de casa e era Karina mega feliz, com mega sorriso, sempre bem disposta, sempre a puxar pelas outras pessoas. Então, estava mal, gente. Estava muito mal. Eu pensei no pior cenário para mim, num cenário vergonhoso, onde eu ia desiludir as pessoas que eu mais amava, onde toda a gente iria descobrir que eu era uma farsa, onde eu iria ser humilhada. Assim, os piores medos que vieram de criança, do que eu passei na infância também, na adolescência. Então vinha muito deste lado de não ser amada, da humilhação, da vergonha, do rejeitada. Hoje, olhando para isso, eu percebo que eram esses medos, mas na altura não percebi. Eu só comecei a chorar compulsivamente, a ficar com falta de ar. Foi assim horrível, horrível. Quando o coach começou a fazer exercícios comigo, pediu para acalmar a respiração, tentou respirar comigo, nada estava a resultar. E ela faz-me uma pergunta: ok, Karina, imagina agora que tu fazes o que precisas de fazer e que o melhor cenário possível acontece.
Só que eu não conseguia imaginar. Eu não conseguia imaginar isso. Eu estava no pior cenário. Eu não achava que tinha capacidades para fazer aquilo que precisava ser feito. Para sair dali daquele buraco onde eu estava. Então, nessa sessão, eu simplesmente desliguei a câmara e fui-me recompor sozinha. Apesar de não serem as melhores ferramentas, eu fui tendo algumas ferramentas que me ajudavam a conter as emoções. Eu não lidava com elas, eu continha as emoções. Então, eu fiz isso e aí eu comecei a entrar num foco de eu preciso de resolver a minha vida. A segunda lição. Vocês precisam de conhecer a vossa mente. E vocês precisam de ter muito cuidado com os pensamentos que alimentam. E eu estava numa maré de pensamentos muito negativos. Eu não podia alimentar mais pensamentos negativos. Eu precisava de levar alguma luz para tudo que eu estava ali a ter de escuridão. Então, essa seria a segunda lição. Fiquem atentos aos pensamentos que vocês alimentam. Tem que se conhecer melhor do que qualquer pessoa. Então ali eu comecei novamente, vai fazer cursos, vai encontrar, vai descobrir quem é que tu és, vai resolver isto, vai descobrir o teu propósito, tu não estás feliz, o teu objetivo é ser feliz. O objetivo de toda a gente é ser feliz. Então, lá fui eu. Eu sei que na altura as coisas começaram-se a recompor e eu recebi também um convite para abrir um estúdio com uma pessoa que era formadora e que eu admirava muito. E eu acabei por sair também desse outro ginásio, que eu tive um ano, e comecei a trabalhar por conta própria. E quando eu comecei a trabalhar por conta própria, já trabalhava, né, porque eu trabalhava a recibos verdes, mas quando eu comecei a gerir todo o meu horário, eu comecei a ter tempo para cuidar de mim. Então, eu estudei muito sobre gestão de emoções, eu fiz vários workshops, eu fiz terapia e no final de... Eu fiquei a trabalhar nesse estúdio e no final de 2019 eu decidi fazer a minha primeira formação assim, a sério. Uma formação mais intensiva, que ia durar alguns meses, que foi uma formação em coaching. E eu adorava aquela formação e eu achei que ela me ajudou muito com os meus clientes também. Quando eu comecei a trabalhar no estúdio, eu comecei a trabalhar com pessoas que tinham obesidade, excesso de peso, mais classificado como obesidade, e com muitas mulheres também. E foi nessa altura também que surgiu o primeiro, não sei bem como chamar, não sei se chama círculo, encontro, de mulheres, digamos assim. Eu convidei as minhas alunas de PT e quem é desse tempo, digam-me. Nós fizemos uma sessão fotográfica e alguns exercícios de desenvolvimento pessoal porque eu estava nesta cura da minha relação comigo, com o meu corpo, com as emoções, porque não era só o comer compulsivamente, não vinha só da frustração no trabalho, vinha também da frustração com o meu corpo, de eu não me achar suficiente, de olhar para o meu corpo e não gostar. E eu estou dentro dos padrões. Então, quando o meu olhar começou a mudar, comecei-me a perceber que a minha dor era a dor de muitas mulheres e que as pessoas que me apareciam a trabalhar comigo, as mulheres que me apareciam a trabalhar comigo, homens também, mas as mulheres sofriam muito desta dor e muito do padrão da beleza e de como é que tem que ser o corpo e como é que vais ser bonita. E houve uma altura que eu disse, eu estou farta, estas mulheres com quem eu trabalho, elas tipo passam pelo mesmo que eu, já passaram pelo mesmo que eu, e elas são lindas e maravilhosas, e ainda por cima conhecia a história de cada uma. Então fizemos assim, tivemos uma tarde muito bonita, que a fotógrafa também foi uma aluna minha, e saíram umas fotos tipo incríveis, incríveis mesmo, dignas da capa dos produtos da Dove. Parecia muito uma sessão fotográfica da Dove. E aí, depois desse evento, eu tive a certeza que eu queria fazer mais do que trabalhar como PT. Eu trabalhava com PT, eu ainda dava algumas aulas de grupo dentro do estúdio,
Mas eu queria mais. Aquele bichinho insaciável dentro de mim, né? Então, eu sentia que queria mais, mas eu continuei a trabalhar com pessoas em casos de obesidade, e a trabalhar com mulheres, e a dar algumas aulas de grupo, e a estudar desenvolvimento pessoal. Então fiz formação em PNL, fiz formação em análise comportamental, e em março de 2020, toda a gente sabe o que aconteceu. E nós tivemos que fechar o estúdio. E eu parei de dar treinos. Eu ainda tentei dar treinos online, e saiu aqui o que seria uma versão 0 do H3S, mas eu não gostei de dar aulas, de dar treinos online, individuais, nem de dar aulas de grupo individuais. E eu tinha formação em coaching, então eu comecei a fazer os meus primeiros processos a atender como coach. E foi incrível. Porque agora eu também tinha liberdade geográfica, porque eu podia atender a partir de qualquer sítio. O que não acontecia quando eu trabalhava como PT, não estava restrita presa ali a Braga, porque era lá que tinha a minha carteira de clientes. Então, aí começou a nascer em mim aquilo que eu faço hoje. E agora, olhando para aqui, porque eu tenho para me situar, eu estava no estúdio, eu comecei a trabalhar como coach. Ok. E quando as coisas já abrem novamente, em maio, o estúdio só abre no final de maio. Eu volto a dar aulas de PT, tinha alunos, a maioria dos meus alunos tinha PECs pendentes, com treinos pendentes, então eu volto a dar treinos. E quando eu volto a dar treinos, eu tenho a certeza que aquele já não era o caminho. Eu gostava, mas não me realizava tanto como eu estar nos processos com as pessoas. E aí foi todo um vai, não vai, vai, não vai, vai, mas tenho medo, isso não dá certo. Então foi muito esse oscilar, né? Em 2020. Até que eu decidi fazer uma proposta ao sítio onde eu fiz a formação. Eu fiz presencial, eu fiz em Braga, então eu fui lá, cheguei ao pé deles e disse assim: uma coisa que o meu formador me disse era: Karina, ele disse-me isto antes de eu fazer a formação. Sabias que tu já és coach? O que tu fazes com os teus alunos é coaching. Ele referiu-se muito a isto porque, por causa do trabalho mais que eu fazia nos casos de obesidade. E eu cheguei ao pé deles e, com base nisso, eu disse-lhes que queria trabalhar com eles. Não me importava o que eu queria fazer, mas eu queria trabalhar no desenvolvimento pessoal. Eu não sabia como. E eu comecei a trabalhar com eles e fiquei a trabalhar até 2000 e... deixem-me ver aqui, até 2021, acredito, em que ajudava a organizar alguns eventos, cheguei a lançar uma mentoria de gestão de tempo, chegamos a fazer assim, algumas coisas bem giras lá dentro desse espaço, e ao mesmo tempo eu comecei a fazer formações novas. Então eu fiz de hipnose transformacional, eu fiz mais uma formação diferente de coaching, mas mais direcionada para vendas, porque eu não me sabia posicionar no Instagram da forma que eu queria. As pessoas que chegavam até mim ainda estavam à procura da Karina PT. Eu já não queria ser a Karina PT, eu queria ser a Karina Coach. Mas ninguém me via, sentia que o coaching não era assim tão valorizado, então foi assim umas ondas, uns altos e baixos. Mas eu continuei e eu fiz também algumas formações em marketing, personal branding, até perceber que não, o caminho não era por aí, que isso me tirava muito da minha criatividade e eu queria colocar as coisas no seu tempo. Ai, eu estou com um escaldão. Estou a perceber que... Ok, não vou cortar, isto vai ficar fluido assim, ok? Ficam já a saber que eu apanhei o escaldão ontem. Ok, avançando. Sabem, gente, eu vou partilhar o porquê da minha dificuldade durante a infância, o porquê da minha baixa autoestima, com base nestes dispersares de atenção que eu tenho. E eu acho que estou a comportar super bem. Eu tenho déficit de atenção.
diagnosticado muito tarde. Então, fica já aqui dito publicamente porque nunca foi. Nunca abri assim para as pessoas que tinha isto, que tenho déficit de atenção. Então, voltando ao foco, análise comportamental, novas formações de coaching, até que eu mudo para o Porto. E ao mudar-me para o Porto, eu começo a trabalhar como coach. Nessa altura eu só trabalhava com processos de 3 meses. Então, a cada 3 meses eu precisava de arranjar uma nova carteira de clientes. Era cansativo. Mas era assim que eu trabalhava, porque era assim que me ensinaram que tinha que ser. E eu ia seguindo. Quando eu me mudei para o Porto, eu tive uma altura perto do verão que eu não estava a ter clientes suficientes e que eu decidi trabalhar na Amnistia. Então houve uma vaga, eu já conhecia o trabalho da Amnistia há algum tempo. Para quem não sabe, é uma ONG de direitos humanos que faz um trabalho assim muito bom no resgate. Tirarem a minha atenção, tirarem o meu foco. Na libertação de prisioneiros, em divulgar na Amnistia. Eu estava a trabalhar no projeto, no trabalho face to face, que consistia numa coisa muito difícil, que é abordar as pessoas na rua para dar a conhecer a Amnistia e tornar as pessoas sócios. Então, é um trabalho super difícil e eu também era team leader e eu fiquei durante o verão, 2 meses lá. E depois, ao sair, disse, não, agora eu já sei o que é que eu quero realmente fazer, eu quero trabalhar. Na altura eu não me via só trabalhar como coach, não sabia bem o que era terapia, mas eu via-me a trabalhar como coach, via-me a trabalhar com hipnose, eu quero fazer isto, então bora lá dar certo. E eu tinha coisas pendentes e como procuravam ainda era relacionado com o PT, né? Então, nessa altura foi quando surge o H3S e eu me posiciono como mentora de hábitos saudáveis também. E eu lanço, faço a turma, cheguei a fazer também algumas coisas diferentes dentro da primeira turma, porque eu fiz uma versão de teste em que coloquei algumas coisas de desenvolvimento pessoal, coloquei um trabalho de 21 dias para trabalhar o amor próprio, a autoestima, a confiança em relação ao corpo, porque achava que eram coisas muito importantes e era com esse tipo de pessoas também que eu queria trabalhar. E depois disso eu decidi, há pouco mais de um ano, em agosto do ano passado, que eu ia trabalhar só com sessões individuais, sem processos, ou seja, sem a pessoa pagar o processo, sessões individuais, focado na terapia, focado na hipnose e depois acrescentei o psicodrama porque acabei essa formação e as coisas desde aí têm acontecido. Então este ano eu já fiz algumas formações, eu acabei a formação de Círculo de Mulheres, pela Escola Transpessoal, eu fiz mais de uma formação em hipnose regressiva, a de psicodrama interno transgeracional, que eu adoro trabalhar com isto, mas é algo que exige que eu faça presencialmente. Então ainda não sei como é que vai ser agora com a minha mudança para o Brasil, porque eu vou ter que deixar de o fazer. É algo que eu amo, mas eu vou descobrir nem que faço lá. Lá é mais conhecido que aqui. E o que é que eu fiz mais este ano? E que eu fiz a formação, estou a acabar agora em Psicologia Positiva da Sofia Bauer e entrei para o método da doutora Sofia Bauer. Para quem não conhece, a doutora Sofia Bauer é uma psiquiatra, médica psiquiatra e psicoterapeuta e ela tem algumas formações, tem em hipnose ericksoniana, que eu também fiz. E desta vez, quando eu for para o Brasil, vou a um evento presencial com ela também, então vai ser muito bom. E este ano, finalmente, eu sinto que as coisas
se estão a alinhar e que este ano realmente, este ano 2023, com o fechar deste centénio e o início de uma nova jornada, né? Porque fiz 28 anos, eu sinto que as coisas estão muito mais alinhadas e agora que eu faço não só terapia, mas um estudo e um processo pessoal também com as medicinas muito, muito profundo, eu sinto que resgato cada vez mais a minha essência e que vou, com todas as formações que eu já fiz e com tudo o que eu já fiz, é como se, e também porque estou a trabalhar a espiritualidade, eu sinto que tenho todas estas ferramentas e que na minha intuição eu vou perceber qual é que é melhor para a pessoa e talvez esta seja a maior lição que a minha história e a minha jornada transmite, é que não temos que fazer exatamente o que os outros dizem, não temos que seguir exatamente as palavras das outras pessoas para ter sucesso. E eu acho que esse foi o meu erro durante muito tempo, quer seja quando eu fiz as formações de coach, fazer processos só com as pessoas que queriam fazer durante 3 meses, tinham esse compromisso e pagavam valores maiores, como é óbvio. Quer depois mudar todo o meu Instagram e começar a publicar a determinadas horas e ter todo um método para publicar que para mim era muito exaustivo, porque eu sentia que me tirava um pouco da minha criatividade e eu sou muito de ciclos e de fluxos e vai haver momentos em que eu estou super criativa, espontânea e eu vou criar imensas coisas e vai haver momentos em que eu não tenho energia para o fazer e não flui. E aceitar isso. E a partir do momento em que eu comecei a aceitar isso e eu própria seguindo, indo por alguns trilhos que outras pessoas fizeram, mas depois encontrando o meu próprio, eu consegui encontrar a minha felicidade, eu consegui encontrar algo que me realiza, eu consegui encontrar paz, viver mais em equilíbrio, que era o que eu sentia que me faltava muito, né? Era muita instabilidade. E não é que a minha vida é super estável, até é em alguns pontos. Acho que só tirando esta parte mais geográfica, mas acho que eu tenho uma alma nómada. Eu gosto de explorar e sinto que nessa exploração também não só de mim, mas de novos sítios, novos países, novas culturas, novas pessoas, eu sinto que eu aprendo tanto e eu cresço tanto. Então, eu estive em alguns países este ano e sinto que essa é a única parte mais instável da minha vida agora, né? As minhas emoções, eu sei lidar com elas sem as reprimir agora, eu aprendi. E então esta última lição, e talvez a mais importante, é: tu não precisas seguir os passos das outras pessoas, tu podes construir o teu próprio caminho. E foi muito isso que eu fiz. E eu fiz com medo, com muito medo muitas vezes, com muitas dúvidas se daria certo ou não. Exigiu muito trabalho em mim mesma, muito trabalho na minha autoestima, na minha confiança, no meu merecimento, a sentir-me suficiente. Isso foi algo que eu trabalhei tanto. Porque mesmo quando eu já estava a trabalhar como hipnoterapeuta, eu sentia-me insuficiente. Eu questionei durante uns bons meses até chegar à Sofia Bauer e fazer as formações com ela e sentir que me dava uma estrutura muito mais forte por ela ser psiquiatra e por todo o conhecimento e bagagem que ela tem de 40 e tal anos de carreira. Eu questionei muitas vezes se eu iria voltar para a faculdade e fazer uma licenciatura em Psicologia e mestrado e ficar mais 5 anos a estudar. Eu só pensava, isso vai tirar a minha liberdade de tempo, a minha liberdade geográfica e tudo o que eu estou. E eu preciso dessa liberdade para poder ser o que sou. Então não fazia sentido para mim, mas eu tinha a crença do não merecimento e de não me achar suficiente. E eu trabalhei muito isso neste último ano, entrando aqui para o método da Sofia Bauer, com as formações dela,
com este ano dedicado a trabalhar apenas um individual, a dedicar-me a cada pessoa que trabalhava comigo, a trabalhar a minha espiritualidade, a usar a minha espiritualidade para guiar os processos das pessoas que estavam comigo. Tenho todas as ferramentas de coaching, PNL, hipnose ericksoniana, hipnose regressiva, psicodrama, está tudo aqui. Mas é a minha intuição que diz o que é que eu vou usar para cada pessoa. É a minha intuição que diz, olha, acho que consegues assumir agora, acho que por uns tempos podes tentar seguir só tu, sem teres que vir semanalmente, quinzenalmente, ter terapia comigo. Podes vir se quiseres, mas sente-te capaz. E acho que é isso. Acho que era isto que eu queria partilhar convosco hoje, sobre a parte da minha história com o meu corpo, a minha jornada de fitness, os distúrbios alimentares. Eu posso gravar um podcast sobre isso mais para a frente. No próximo eu quero que seja algo mais de psicoeducação, algo de desenvolvimento pessoal, algo para vos ensinar, que vocês possam levar para a vossa vida. Apesar de que eu espero que vocês levem alguma coisa daqui para a vossa vida, nem que seja só terem passado esta meia hora comigo e ter sido um bom bocado que vos fez questionar também sobre a vossa história. E é isso. Deixo-vos a pergunta: qual é a história que tu contas da tua história? Como é que tu contas a tua história? E isto do como é que tu contas a tua história é super importante, porque eu podia contar a minha história num cenário muito mais dramático, muito mais negro, porque ele foi assim. Então é isso, maltinha. Fiquem bem, uma ótima semana para vocês e até ao próximo episódio.